Você não precisa de uma nova vida. Você precisa abandonar a pessoa que você se tornou. Porque talvez o seu maior problema não seja a falta de dinheiro. Não seja a falta de oportunidades. Não seja a falta de sorte. Talvez o problema seja você continuar vivendo com a mesma mente que criou a vida da qual você está tentando escapar. Você quer mudar, mas continua pensando da mesma maneira. Quer ser disciplinado, mas continua negociando com a própria preguiça. Quer ser respeitado, mas continua dependendo da aprovação dos outros. Quer ter paz, mas continua reagindo a qualquer coisa que acontece ao seu redor. E então você se pergunta: por que eu não consigo mudar? A resposta pode ser mais simples e mais desconfortável do que você imagina. Porque você está tentando construir um novo você usando as crenças do seu velho eu. E isso não funciona. Séculos atrás, um homem chamado Sêneca percebeu algo que continua sendo verdadeiro até hoje. Nós passamos grande parte da vida tentando mudar as circunstâncias externas, quando deveríamos começar mudando a nós mesmos. Mas existe um problema. Mudar quem você é não significa simplesmente acordar amanhã e decidir: agora eu sou uma pessoa diferente. Não. Você não muda apenas porque decidiu mudar. Você muda quando começa a questionar aquilo que acreditava ser verdade sobre você. E é aqui que entra o estoicismo. Mas esqueça aquela imagem de um homem de pedra, sem sentimentos, que não se importa com nada. Isso não é estoicismo. O estoicismo não ensina você a não sentir. Ensina você a não ser escravo daquilo que sente. E talvez seja exatamente isso que o seu velho eu nunca aprendeu. Seu velho eu reage. Seu novo eu escolhe. Seu velho eu precisa da aprovação. Seu novo eu conhece o próprio valor. Seu velho eu culpa o mundo. Seu novo eu pergunta: o que está sob meu controle? Essa pergunta parece simples, mas pode mudar completamente a maneira como você vive. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, foi imperador de Roma. Imagine a quantidade de problemas que esse homem enfrentava: guerras, conflitos políticos, doenças, perdas, traições, responsabilidades que afetavam milhares de pessoas. E mesmo assim, em seus escritos pessoais, ele constantemente voltava para uma ideia: você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar a maneira como responde ao que acontece. Agora pense na sua própria vida. Alguém fala mal de você. Você não controla a boca dessa pessoa, mas controla se vai passar o resto do dia destruído por aquilo. Alguém não gosta de você. Você não controla os sentimentos dessa pessoa, mas controla quanto valor vai dar à opinião dela. Você falha. Você não pode voltar no tempo, mas pode decidir o que fará depois da falha. Você perde uma oportunidade. Você não pode obrigar o mundo a devolvê-la, mas pode decidir se vai usar essa experiência para aprender. É aqui que começa o novo você. Não quando o mundo muda, mas quando você percebe que não precisa mais ser controlado por tudo o que acontece ao seu redor. Sêneca escreveu sobre como frequentemente sofremos mais na imaginação do que na realidade. E pense nisso por um instante. Quantas vezes você sofreu por algo que nem aconteceu? Você imaginou que alguém iria rejeitar você. Imaginou que iriam rir de você. Imaginou que tudo daria errado. Imaginou um futuro terrível. E sofreu. Mas nada tinha acontecido. Seu velho eu não precisa de um inimigo real. Ele consegue criar um dentro da própria cabeça. E esse é um dos primeiros hábitos que você precisa abandonar. O hábito de transformar possibilidades em certezas. Você pensa: e se der errado? E imediatamente começa a viver como se já tivesse dado errado. Mas o novo você aprende a perguntar: isso está acontecendo agora? Se a resposta for não, volte para o presente. Por que você não pode viver o futuro antes que ele chegue?
E não pode mudar o passado depois que ele passou. Você só tem este momento. Marco Aurélio entendia isso. Ele lembrava a si mesmo constantemente que a vida acontece no presente. E essa ideia é extremamente poderosa. Porque o seu velho vive em dois lugares que não existem: no passado e no futuro. Ele olha para trás e pensa: eu deveria ter feito diferente. Olha para frente e pensa: e se tudo der errado? Enquanto isso, o presente está passando. E você está perdendo a única parte da vida que realmente pode controlar. Agora, o novo você precisa aprender a voltar. Voltar para o momento presente. Voltar para aquilo que está sob seu controle. Voltar para a realidade. E isso não significa ignorar seus problemas. Significa parar de adicionar sofrimento desnecessário a eles. Imagine que você está diante de um problema. Existe o problema. E existe a sua reação ao problema. O problema pode ser inevitável. A sua reação, muitas vezes, não é. É como se você tivesse recebido uma pedra. Você não escolheu receber a pedra. Mas pode escolher o que fará com ela. Pode reclamar. Pode jogar a pedra contra alguém. Pode carregar a pedra durante anos. Ou pode aprender com aquilo. O estoicismo começa quando você percebe que não precisa transformar cada acontecimento em uma prisão mental. Mas existe outra coisa que o velho você precisa abandonar: a necessidade de controlar a opinião dos outros. Talvez você tenha passado anos tentando ser aceito, escolhendo suas roupas pensando no que vão dizer, mudando sua personalidade para agradar, ficando em silêncio para não ser criticado, tentando provar seu valor para pessoas que talvez nunca estejam satisfeitas. Mas pense comigo. Se você passa a vida tentando controlar o que os outros pensam de você, quem está realmente controlando a sua vida? Você. Ou eles? Marco Aurélio poderia ter passado a vida preocupado com cada opinião sobre ele. Mas um imperador não poderia governar tentando agradar absolutamente todo mundo. E você também não pode viver assim. Porque, inevitavelmente, alguém vai criticar você. Alguém vai discordar. Alguém não vai gostar. E isso não significa que você fez algo errado. Significa apenas que você é uma pessoa vivendo em um mundo com bilhões de outras pessoas. O novo você entende uma coisa: a opinião dos outros é informação. Não é uma sentença. Você pode ouvir, pode analisar, pode aprender, mas não precisa entregar sua identidade nas mãos de qualquer pessoa. Esse é um dos maiores sinais de maturidade. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa responder a toda provocação. Não precisa provar que está certo o tempo inteiro. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não reagir. E isso nos leva a outro ensinamento de Marco Aurélio. Você precisa aprender a dominar a si mesmo. Porque existe uma diferença enorme entre força e controle. Uma pessoa pode controlar outras pessoas e ainda ser escrava de si mesma. Pode ter dinheiro e ser escrava da ganância. Pode ser famosa e ser escrava da aprovação. Pode ser poderosa e ser escrava da raiva. O verdadeiro poder começa quando você consegue governar a própria mente. É por isso que o novo você não pergunta: como faço para controlar todo mundo? Ele pergunta: como faço para controlar a mim mesmo? Essa mudança de pergunta muda tudo. Quando alguém provoca você, você não pensa apenas: como faço para destruir essa pessoa? Você pensa: por que isso me afetou tanto? Quando alguém rejeita você, você não pensa apenas: como faço para reconquistar essa pessoa? Você pergunta: por que eu preciso tanto que essa pessoa me escolha? Quando você falha, você não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Você pergunta: o que eu posso aprender com isso? Essa é a diferença entre o velho eu e o novo eu. O velho eu procura culpados.
O novo eu procura responsabilidade. E assumir responsabilidade não significa acreditar que tudo é culpa sua. Significa entender que, mesmo quando algo não foi causado por você, você ainda pode decidir o que fará a partir dali. Você não escolheu todas as coisas que aconteceram na sua vida. Mas, a partir de agora, algumas escolhas são suas. E talvez essa seja a parte mais difícil da transformação. Porque enquanto você culpa tudo ao seu redor, você também entrega seu poder para tudo ao seu redor. Se a culpa é sempre da situação, então você não pode fazer nada. Se a culpa é sempre das pessoas, então você depende delas. Se a culpa é sempre do passado, então seu futuro pertence ao passado. Mas quando você assume responsabilidade pela sua resposta, algo muda. Você recupera o controle. E é exatamente aí que o novo você começa a nascer. Mas não espere sentir vontade. Esse é outro erro do velho eu. Ele espera a motivação. Espera o momento perfeito. Espera acordar inspirado. Espera sentir confiança. Marco Aurélio não escrevia para si mesmo porque todos os dias eram fáceis. Ele escrevia justamente porque sabia que precisava lembrar a si mesmo de como agir. Disciplina não é fazer o que você quer. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. Você não precisa se transformar completamente amanhã. Precisa apenas começar a agir como a pessoa que deseja se tornar. Se você quer ser disciplinado, comece cumprindo pequenas promessas que faz para si mesmo. Se você diz que vai estudar, estude. Se diz que vai terminar algo, termine. Se decide que vai parar de fazer algo que destrói você, mantenha sua decisão. Porque cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, ensina ao seu cérebro que sua própria palavra não tem valor. Mas cada vez que cumpre uma pequena promessa, constrói confiança. É assim que uma nova identidade é construída. Não com frases bonitas. Com ações repetidas. Você não se torna uma pessoa disciplinada pensando sobre disciplina. Você se torna disciplinado praticando disciplina. Você não se torna corajoso esperando deixar de sentir medo. Você se torna corajoso agindo apesar do medo. Você não se torna corajoso esperando deixar de sentir medo. Você se torna corajoso agindo apesar do medo. Você não se torna emocionalmente forte nunca sentindo tristeza. Você se torna forte aprendendo a atravessar a tristeza sem permitir que ela destrua sua vida. O novo você não é uma versão perfeita. É uma versão consciente. E talvez essa seja a maior lição que podemos tirar de Marco Aurélio e Sêneca. Você não precisa eliminar suas emoções. Precisa aprender a observá-las. Você pode sentir raiva sem se tornar a sua raiva. Pode sentir medo sem obedecer ao medo. Pode sentir tristeza sem acreditar que a tristeza será eterna. Pode sentir insegurança sem deixar que ela decida quem você será. Você é aquele que observa. E entre o que acontece e o que você faz existe um espaço. É nesse espaço que mora a sua liberdade. Seu velho eu reage imediatamente. Seu novo eu cria um intervalo. Respira. Observa. Pensa. E então escolhe. Essa pequena pausa pode mudar uma vida inteira. Porque muitas das suas piores decisões foram tomadas em segundos de emoção. Uma mensagem enviada com raiva. Uma palavra dita no impulso. Uma decisão tomada pelo medo. Uma oportunidade abandonada por insegurança. O novo você aprende a esperar. Não porque é fraco, mas porque sabe que nem toda emoção merece uma ação. E aqui está algo que você precisa entender. Você não vai abandonar o velho eu de uma vez. Ele vai continuar aparecendo. Você ainda vai sentir preguiça. Ainda vai sentir raiva. Ainda vai querer aprovação. Ainda vai cometer erros. E isso é normal. A transformação não acontece quando o velho você desaparece. Acontece quando ele aparece e você decide não obedecê-lo. É aí que você começa a mudar. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez.
Uma reação de cada vez. Até que aquilo que antes exigia esforço comece a se tornar natural. E talvez, depois de algum tempo, você perceba algo. O mundo não mudou tanto quanto você imaginava. As pessoas continuam sendo pessoas. Os problemas continuam existindo. A vida continua trazendo coisas que você não esperava. Mas você mudou. Antes, qualquer problema destruía seu dia. Agora, você respira. Antes, uma crítica definia seu valor. Agora, você analisa e segue em frente. Antes, você precisava controlar tudo. Agora, você sabe escolher suas batalhas. Antes, você fugia de qualquer desconforto. Agora, você entende que o desconforto também pode ensinar. Essa é a verdadeira transformação. Não se tornar alguém que nunca sofre, mas se tornar alguém que não desmorona diante de todo o sofrimento. Não se tornar alguém que nunca sente medo, mas alguém que não entrega sua vida ao medo. Não se tornar alguém que nunca falha, mas alguém que sabe se levantar depois da falha. Esse é o novo você. Mas existe uma coisa que você precisa entender antes de tentar se tornar uma nova pessoa. Você não vai acordar amanhã e simplesmente deixar de ser quem era ontem. Não funciona assim. Você pode decidir mudar em um segundo. Mas se tornar alguém diferente é um processo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Porque elas esperam sentir uma transformação imediata. Esperam acordar um dia e não sentir mais medo. Esperam nunca mais sentir preguiça. Esperam não se importar mais com a opinião dos outros. Esperam se tornar disciplinadas, confiantes e emocionalmente fortes de uma hora para outra. Mas o estoicismo ensina algo muito mais realista. Você não precisa destruir suas emoções. Você precisa aprender a governá-las. Marco Aurélio não era uma estátua. Ele era um ser humano. Ele sentia raiva. Sentia medo. Sentia tristeza. Sentia cansaço. A diferença é que ele não acreditava que sentir alguma coisa significava necessariamente obedecer a ela. E essa é uma diferença que pode mudar completamente a sua vida. Você pode sentir medo e ainda agir. Pode sentir raiva e ainda permanecer em silêncio. Pode sentir tristeza e ainda continuar caminhando. Pode sentir vontade de desistir e ainda escolher continuar. Você não se torna corajoso esperando deixar de sentir medo. Você se torna corajoso quando percebe que o medo pode estar presente. E mesmo assim você decide agir. Pense em uma pessoa que tem medo de falar em público. Ela pode esperar o medo desaparecer. Mas talvez espere para sempre. Ou pode subir naquele palco tremendo, com a voz insegura, com o coração acelerado, e ainda assim falar. Na primeira vez, será difícil. Na segunda, talvez continue sendo difícil. Mas, depois de repetir aquilo várias vezes, algo começa a mudar. O medo não desapareceu porque ela ficou esperando. Ele diminuiu porque ela enfrentou. É assim que o novo você é construído. Não pensando sobre mudança, mas praticando novas respostas. Seu velho eu dizia: eu não consigo. O novo você pergunta: como posso tentar? Seu velho eu dizia: eu tenho medo. O novo você responde: então vou fazer mesmo assim. Seu velho eu dizia: e se as pessoas me julgarem? O novo você responde: elas podem julgar. Perceba a diferença. O novo você não precisa convencer o mundo de que é forte. Ele precisa provar isso para si mesmo. E isso começa nas pequenas coisas. Porque você provavelmente está esperando uma grande oportunidade para se transformar. Mas a verdade é que a sua transformação acontece em momentos que parecem insignificantes. Quando alguém provoca você e você decide não responder. Quando você está com preguiça e cumpre aquilo que prometeu. Quando ninguém está olhando e você escolhe fazer o que é certo.
Quando você recebe uma crítica e, em vez de se destruir, pergunta se existe alguma coisa que pode aprender com ela. É nesses momentos que você está construindo uma nova identidade. Cada escolha é como um voto. Toda vez que você age de acordo com o velho você, você fortalece o velho você. Toda vez que age de acordo com o novo você, você fortalece o novo. E isso nos leva a uma das ideias mais importantes do estoicismo. Você precisa separar aquilo que depende de você daquilo que não depende. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo exatamente o contrário. Elas tentam controlar pessoas. Tentam controlar opiniões. Tentam controlar resultados. Tentam controlar o futuro. E depois ficam frustradas quando descobrem que não conseguem. Marco Aurélio tinha um império inteiro para administrar. Mas nem ele podia controlar tudo. Ele não podia controlar o que seus inimigos fariam. Não podia controlar o clima. Não podia controlar doenças. Não podia controlar a morte. Então imagine o quanto é inútil você acreditar que precisa controlar cada detalhe da sua própria vida. Você não controla o que uma pessoa pensa de você. Não controla se alguém vai gostar de você. Não controla se uma oportunidade vai aparecer. Não controla se alguém vai abandonar você. Não controla tudo o que vai acontecer amanhã. Mas existe algo que você controla. A sua resposta. E é aí que você precisa colocar sua energia. Imagine que alguém te ofendeu. Você não escolheu ser ofendido. Mas agora existe uma escolha diante de você. Você pode passar horas pensando naquilo. Pode imaginar respostas que gostaria de ter dado. Pode ficar revivendo a situação. Pode alimentar sua raiva. Ou pode olhar para aquilo e pensar: essa pessoa fez o que fez. Agora, o que eu vou fazer? Essa pergunta muda sua posição. Você deixa de ser apenas alguém reagindo ao mundo e começa a se tornar alguém que escolhe. É exatamente essa mudança que o novo você precisa fazer. Parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que eu faço com isso agora? Por que você não controla a primeira coisa que acontece, mas muitas vezes controla a segunda? Você não controla a queda, mas pode controlar o que faz depois dela. Você não controla a crítica, mas controla o significado que dá a ela. Você não controla a rejeição, mas controla se vai transformar aquela rejeição em uma sentença sobre o seu próprio valor. E talvez aqui esteja uma das maiores prisões do velho você. Ele acredita em tudo o que pensa. Se pensa: eu sou um fracasso. Ele acredita. Se pensa: ninguém gosta de mim. Ele acredita. Se pensa: eu nunca vou conseguir. Ele acredita. Mas pensamentos não são fatos. Uma pessoa pode pensar algo sobre você e estar errada. E você também pode pensar algo sobre si mesmo e estar errado. Sêneca entendia que a nossa mente frequentemente aumenta os nossos problemas. Nós pegamos um acontecimento pequeno e transformamos em uma catástrofe. Uma pessoa não respondeu sua mensagem. O velho você pensa: ela me odeia. Uma oportunidade não deu certo. O velho você pensa: minha vida acabou. Você cometeu um erro. O velho você pensa: eu sou um fracasso. Perceba o que aconteceu. O acontecimento foi pequeno, mas a interpretação transformou aquilo em algo enorme. É por isso que o novo você precisa aprender a questionar os próprios pensamentos. Quando sua mente disser: isso é o fim, pergunte: é mesmo? Quando ela disser: eu não consigo, pergunte: eu realmente não consigo ou estou apenas com medo de tentar? Quando ela disser: todo mundo está contra mim, pergunte: todo mundo mesmo? Esse pequeno hábito pode impedir que você seja controlado pela própria mente.
Porque nem todo pensamento merece ser obedecido. E nem toda emoção merece uma reação. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir medo sem fugir. Pode sentir insegurança sem se esconder. Pode sentir tristeza sem desistir. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é deixar de sentir. É sentir. E ainda escolher. É nesse ponto que o velho você começa a perder força. Porque ele percebe que não manda mais sozinho. A emoção aparece. Mas você decide. O medo aparece. Mas você decide. A preguiça aparece. Mas você decide. A vontade de desistir aparece. Mas você decide. E quanto mais você pratica isso, mais forte essa nova versão se torna. Mas existe um inimigo que pode destruir tudo isso. A necessidade de aprovação. Você pode aprender a controlar suas emoções. Pode aprender a dominar seus impulsos. Pode aprender a separar o que está sob seu controle. Mas se ainda precisar que todo mundo goste de você, você continuará sendo escravo. Porque sempre haverá alguém que não vai gostar. Sempre haverá alguém que vai criticar. Sempre haverá alguém que vai achar você estranho. Sempre haverá alguém que vai discordar. E se sua paz depender da aprovação dessas pessoas, você nunca terá paz. Marco Aurélio não poderia viver assim. Se ele precisasse da aprovação de todas as pessoas ao seu redor para tomar uma decisão, ele nunca conseguiria governar. E você também não pode. O novo você precisa entender que ser rejeitado não significa ser inferior. Ser criticado não significa estar errado. Ser diferente não significa ser menos. E estar sozinho por um momento não significa que você não tem valor. Você precisa aprender a ficar de pé mesmo quando ninguém está aplaudindo. Porque é muito fácil parecer forte quando todo mundo está ao seu lado. A verdadeira transformação acontece quando você faz o que acredita ser certo mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém reconhece. Mesmo quando ninguém elogia. É aí que você começa a descobrir quem realmente é. E talvez essa seja a parte mais difícil de abandonar o velho você. Porque o velho você estava acostumado a receber validação. Ele precisava que alguém dissesse: você está indo bem. Você é inteligente. Você é bonito. Você é importante. Mas o novo você começa a construir algo diferente. Ele começa a dizer isso para si mesmo. Não porque acredita que é melhor que os outros, mas porque finalmente entende que seu valor não pode depender da opinião de qualquer pessoa. E isso não acontece em um dia. É uma prática. Todos os dias você terá uma escolha: voltar para os velhos hábitos, ou escolher uma nova resposta. E, aos poucos, essas escolhas começam a mudar você. Até que um dia você percebe: você ainda é a mesma pessoa, mas não reage mais da mesma maneira. A mesma crítica que antes destruía seu dia agora passa por você. O mesmo problema que antes fazia você entrar em desespero agora faz você pensar. A mesma rejeição que antes fazia você questionar seu valor agora apenas dói. E depois passa. Porque você finalmente entendeu uma coisa: você não precisa controlar o mundo para ter controle sobre sua vida. Precisa aprender a controlar aquilo que realmente pertence a você. Sua mente. Suas escolhas. Suas ações. Seu caráter. Esse é o território do novo você. E ninguém pode tomar isso de você. Agora imagine que você acordou amanhã. Mas alguma coisa está diferente. O mundo é exatamente o mesmo. As pessoas continuam falando. Os problemas continuam existindo. A vida continua trazendo coisas que você não esperava. Mas você não é mais a mesma pessoa. Alguém tenta provocar você. Você não reage imediatamente. Você observa. Respira. Pensa. E escolhe. Alguém critica você. Antes, você teria passado horas pensando naquilo.
Agora, você pergunta: existe alguma verdade nessa crítica? Se existe, você aprende. Se não existe, você segue. Sem precisar provar nada. Sem precisar convencer ninguém. Por que você finalmente entendeu que não precisa transformar cada opinião em uma batalha? Você começa a perceber que paz não é ter uma vida sem problemas. Paz é não permitir que cada problema tenha acesso à sua mente. E essa é uma das maiores mudanças que podem acontecer dentro de você. Antes, qualquer coisa podia controlar seu estado emocional. Uma mensagem, uma crítica, uma rejeição, uma comparação, um erro. Agora, você começa a criar distância. Você percebe que existe uma diferença entre o que acontece e aquilo que você decide fazer com o que aconteceu. E nessa pequena distância, você encontra liberdade. É isso que Marco Aurélio praticava. Ele não acordava todos os dias como um homem completamente imune aos problemas. Ele precisava lembrar a si mesmo quem queria ser. E talvez você também precise fazer isso. Todos os dias. Porque o velho você não vai desaparecer para sempre. Ele vai tentar voltar. Vai aparecer quando você estiver cansado. Quando estiver frustrado. Quando alguém machucar seus sentimentos. Quando as coisas não saírem como você queria. E nesses momentos, você terá uma escolha. Voltar para os velhos hábitos. Ou lembrar quem você decidiu se tornar. Essa é a verdadeira batalha. Não é contra o mundo. É contra a versão de você que sempre encontra uma desculpa para continuar igual. E talvez você tenha passado muito tempo esperando que alguém viesse salvar você. Esperando uma pessoa. Uma oportunidade. Uma mudança. Um momento perfeito. Mas ninguém vai aparecer para viver sua vida por você. Ninguém pode fazer suas escolhas. Ninguém pode controlar sua mente. Ninguém pode construir seu caráter. Essa responsabilidade é sua. E, apesar de parecer assustador, isso também é libertador. Porque significa que você não precisa esperar o mundo mudar para começar. Você pode começar agora. Com aquilo que está sob seu controle. Você pode escolher não responder. Pode escolher estudar. Pode escolher tentar novamente. Pode escolher perdoar. Pode escolher se afastar. Pode escolher dizer não. Pode escolher continuar. Pequenas escolhas. Todos os dias. E é assim que você constrói uma vida diferente. Não esperando se sentir pronto, mas agindo mesmo quando não se sente pronto. Porque coragem não é a ausência de medo. Disciplina não é a ausência de preguiça. Força não é a ausência de sofrimento. Maturidade não é nunca cometer erros. É aprender a continuar mesmo quando essas coisas aparecem. Sêneca nos lembra que a vida é curta. Marco Aurélio nos lembra que o momento presente é tudo o que realmente temos. Então talvez você precise parar de esperar. Parar de esperar pela segunda-feira. Pelo próximo mês. Pelo próximo ano. Pela oportunidade perfeita. Pela versão perfeita de você. Comece com a pessoa que você é agora. Com os defeitos que você tem agora. Com os problemas que você enfrenta agora. Com a vida que você tem agora. Por que você não precisa ter tudo resolvido para começar a mudar? Você só precisa tomar uma decisão diferente. Uma única decisão. E depois outra. E outra. Até que, um dia, você perceba que aquelas pequenas escolhas construíram uma pessoa completamente diferente. Você não se tornou perfeito. Você se tornou mais consciente. Mais disciplinado. Mais difícil de manipular. Mais capaz de controlar suas próprias reações. E talvez seja esse o verdadeiro significado de se tornar o novo você. Não é criar uma personalidade falsa. Não é fingir que você nunca sente medo. Não é se transformar em uma pessoa fria. É abandonar aquilo que já não serve mais.
Abandonar a necessidade de agradar todo mundo. Abandonar a necessidade de controlar o que não depende de você. Abandonar o hábito de culpar o mundo. Abandonar a ideia de que você é incapaz de mudar. E começar a construir uma pessoa que você respeita. Uma pessoa que cumpre o que promete para si mesma. Uma pessoa que consegue ficar em silêncio quando seria mais fácil explodir. Uma pessoa que consegue continuar quando seria mais fácil desistir. Uma pessoa que não precisa da aprovação de todos para saber o próprio valor. Essa pessoa não aparece magicamente. Você constrói. Escolha por escolha. Dia após dia. E talvez, no final, você perceba algo. O novo você sempre esteve aí. Só estava enterrado debaixo de anos de medo. De insegurança. De hábitos. De crenças antigas. De opiniões que você aceitou sem questionar. Mas agora você sabe. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. Não precisa obedecer a todo impulso. Não precisa carregar todos os problemas do mundo. Não precisa controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Você pode escolher. E essa escolha é o começo da sua transformação. Então, da próxima vez que a vida tentar tirar você do eixo, lembre-se de Marco Aurélio. Não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que eu vou fazer agora? Quando sentir medo, não pergunte: como faço para o medo desaparecer? Pergunte: como posso agir mesmo sentindo medo? Quando alguém criticar você, não pergunte: como faço para essa pessoa gostar de mim? Pergunte: essa opinião realmente está sob meu controle? E quando tudo parecer difícil, não pergunte: como vou resolver minha vida inteira? Pergunte: qual é a próxima coisa que eu posso fazer? É assim que você muda. É assim que você abandona o velho eu. Não de uma vez, mas todos os dias. Até que, lentamente, você perceba: você não é mais aquela pessoa. E então você entende. O novo você não nasceu quando a sua vida ficou mais fácil. Nasceu quando você decidiu que não seria mais controlado por tudo aquilo que acontece na sua vida. O mundo continuará sendo imprevisível. As pessoas continuarão julgando. Problemas continuarão aparecendo. Você continuará sentindo medo. Mas agora você sabe de uma coisa: você não controla o mundo. Você controla a si mesmo. E talvez isso seja tudo que você realmente precisava aprender. Esse é o novo você. E talvez agora você esteja percebendo uma coisa. Você passou muito tempo tentando mudar o mundo, quando, na verdade, precisava começar mudando a si mesmo. Você tentou controlar o que as pessoas pensavam. Tentou evitar críticas. Tentou impedir que as coisas dessem errado. Tentou fugir do desconforto. Tentou encontrar uma vida onde nada pudesse machucar você. Mas essa vida não existe. E talvez o seu erro tenha sido esse. Você estava tentando construir uma vida sem sofrimento, quando deveria estar construindo uma mente capaz de atravessar o sofrimento. Por que você não pode escolher tudo o que acontece? Mas pode escolher quem você será quando acontecer. Você pode perder. Pode falhar. Pode ser rejeitado. Pode ser criticado. Pode passar por momentos em que não sabe o que fazer. Mas nada disso precisa decidir quem você será. A vida pode tirar muitas coisas de você. Pode tirar oportunidades. Pode tirar pessoas. Pode mudar seus planos. Mas existe uma coisa que ela não pode tirar: a sua capacidade de escolher como responder. Essa sempre será sua. E talvez seja por isso que Marco Aurélio escrevia tanto sobre a própria mente. Porque ele sabia que o maior campo de batalha não estava fora. Estava dentro. Você pode vencer uma discussão e continuar sendo escravo da sua raiva.
Pode conquistar dinheiro e continuar sendo escravo da ganância. Pode receber elogios e continuar sendo escravo da aprovação. Pode ter poder sobre outras pessoas e ainda não ter poder sobre si mesmo. O verdadeiro poder começa quando você consegue olhar para dentro e dizer: eu não preciso obedecer a tudo o que sinto. E talvez essa seja a frase que você deveria levar com você. Você não precisa obedecer a tudo o que sente. A vontade de desistir não é uma ordem. A raiva não é uma ordem. O medo não é uma ordem. A insegurança não é uma ordem. A preguiça não é uma ordem. São apenas experiências passando pela sua mente. Você pode observá-las e escolher. Esse é o momento em que você deixa de ser um passageiro da própria vida e começa a assumir o controle. Não o controle sobre o mundo, mas o controle sobre você. E quando você começa a fazer isso, alguma coisa muda. Você começa a andar de uma maneira diferente, a falar de uma maneira diferente, a pensar de uma maneira diferente. Não porque você está fingindo ser forte, mas porque você finalmente entendeu onde sua força realmente está. Ela não está em controlar todo mundo. Está em controlar a si mesmo. Então abandone o velho você. Abandone a pessoa que precisa ser aprovada por todos. Abandone a pessoa que culpa o mundo por tudo. Abandone a pessoa que desiste antes de tentar. Abandone a pessoa que vive presa ao passado. Abandone a pessoa que sofre por um futuro que ainda nem aconteceu. Você não precisa odiar quem você foi. Aquela pessoa fez o que conseguiu com o conhecimento que tinha. Mas agora você sabe mais. E quando você sabe mais, você pode escolher diferente. Essa é a sua oportunidade. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque o novo você não começa quando a vida muda. Começa quando você muda a maneira como encara a vida. E talvez, daqui a um ano, você olhe para trás e perceba que tudo começou aqui. Com uma decisão simples. A decisão de parar de ser controlado. A decisão de pensar antes de reagir. A decisão de aceitar aquilo que não pode mudar. A decisão de agir sobre aquilo que pode. A decisão de construir uma mente que não desmorona diante de qualquer dificuldade. Você não precisa se tornar Marco Aurélio. Não precisa se tornar Sêneca. Precisa se tornar a melhor versão de você mesmo. Mas, para isso, você precisa deixar morrer a versão que não quer mais carregar. E talvez essa seja a verdadeira transformação. Não se tornar uma pessoa completamente diferente, mas finalmente se tornar alguém que você consegue respeitar quando olha para o espelho. Então, quando a próxima dificuldade aparecer, lembre-se: você não controla o que aconteceu, mas controla o que fará agora. Você não controla o que pensam de você, mas controla o valor que dá a essas opiniões. Você não controla o futuro, mas controla o que faz neste momento. E você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas pode controlar quem você decide ser diante de tudo isso. Essa é a sua liberdade. Essa é a sua responsabilidade. E essa é a construção do novo você.